Mas afinal, meu parceiro, de quem é a culpa? Eu vou dar aqui um exemplo super pessoal, inclusive, e super prático para conseguir ilustrar qual que é a reflexão que eu estou querendo trazer no dia de hoje. Essa situação é um clássico, se você não passou por isso, muito provavelmente em algum momento tu vai passar, ou então não, a depender da tua sorte, vai que tu conhece alguém, rola aquela química imediata, e aí tudo é lindo no começo, e aí vocês vivem uma lua de mel. A pessoa chega e começa a falar coisas pra você, começa a falar coisas bonitas, começa a fazer promessas, e você vai comprando aquilo, compra tudo aquilo. Chega numa fase que a coisa começa meio a esfriar, começa a ficar não tão legal, e você vai ficando ali num ciclo de ansiedade, num ciclo de angústia, porque tu não consegue entender o que está acontecendo, porque tu não sabe se o problema é contigo, você não sabe se o problema é com a outra parte. Vai virando ali um emaranhado de angústia, um emaranhado de clima chato. Chega um momento que a situação não se aguenta mais e o rompimento é o único caminho. Passei por isso, e aí na época, conversando com um amigo meu a respeito disso que tinha acontecido, ele me disse as seguintes palavras: isso aí que aconteceu, você acreditou em tudo que foi dito porque você quis. Então a culpa é toda sua. Para ser sincero, eu não lembro se foi exatamente essas as palavras que ele disse, tá ligado? Mas foi essa sensação, isso eu me lembro. Foi essa sensação que eu tive, como se tivessem várias mãos apontando para mim e falando: a culpa é toda tua. Se eu concordo com esse amigo meu, cara, não muito. Porque quando é dito essa palavra, truta, culpa, dá a impressão que você tá aliviando pro outro lado. Dá a impressão que tu tá falando que o outro lado, ali, ó, se teve alguém que te iludiu, se teve alguém aí que te falou coisas ou por maldade mesmo, por mentira mesmo, porque quis te iludir, ou então porque nem sabia o que estava falando, estava ali num entusiasmo daquele momento e falou coisas que não conseguiu sustentar depois. Você que acreditou, então a culpa é sua. Acho problema essa parada de ficar buscando culpado, porque assim, se não, vamos supor que essa situação seja aceita, tá ligado? Fala, tá bom, a culpa é da pessoa que se iludiu. Bom, mas assim, quando na verdade, por que você acha que aconteceu isso? Por que você acha que você se iludiu? Ah, eu acho que é porque eu tenho, sei lá, tenho uma carência, tenho demandas emocionais não resolvidas. Falar, então, aí geralmente chega-se naquele papo de, então a culpa é dos teus pais. Foram os teus pais que não te deram esse afeto que você estava precisando quando você estava na infância, então você cresceu com essa questão pendente e tá buscando aí, fica buscando afeto em outras relações, então a culpa é dos teus pais. Mas aí dá para fechar a questão disso aí, de a culpa é dos pais? Dá para ir mais longe, dá para falar, pô, mas por que os pais agiram desse jeito? Pô, aí você vai ver a história ali dos pais da pessoa, às vezes tem traumas envolvidos, muitas questões ali que pode ter envolvido a criação deles, coisas que eles passaram, e falar, pô, então a culpa na verdade não é dos pais, a culpa é dos avós, os avós que não criaram direito. Ali, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Pode chegar ali até na criação humana, tá ligado? Pensando sobre isso, eu vejo que assim, você colocar a culpa nos ombros de alguém, seja no teu próprio, seja no ombro de outra pessoa, tu tá impedindo a parada de seguir em frente, enquadrar aquela situação, tá ligado? Só que a vida não é tão simples. Mesmo que você enquadre essa situação, tá, o que vai fazer com isso depois? Porque aí fica muito fácil de se colocar numa posição cômoda de eu fui vítima e não fazer nada em relação àquilo, não fazer nada assim, ignorar o teu poder de superar aquilo ali. Teu poder de tipo, tá, me aconteceu, isso aqui foi uma merda, isso aqui que me aconteceu, mas agora a responsa de sair disso é minha. O beneficiado de sair disso, você eu mesmo. A única pessoa a pessoa que vai ser mais beneficiada com isso sou eu mesmo. Aquela relação, as duas partes têm suas falhas, têm suas escolhas e têm suas limitações. Expectativas foram colocadas dentro de uma base que ela não era totalmente sólida ainda, e o castelinho de areia desmoronou.
É simplesmente isso. E quem é a culpa numa situação dessas não é uma resposta simples, ela não pode ser atribuída com essa facilidade a alguém. Entra muito essa questão então do perdão, saca? O perdão a quem tu sente que lhe fez algum mal, quanto aí aos próprios pais, falar, pô, meus pais não me deram o tanto de carinho que eu precisava, saca? O perdão nesse caso ele é muito útil porque ele liberta. No quesito de te libertar, de entender, falar, olha, assim, aquela outra pessoa é tão falha quanto eu, tá tão perdida aí quanto eu. Meus pais também, foram jogados aqui, tá ligado? Também foram jogados aí no mundo, numa situação que talvez fosse ainda mais complexa do que a que você viveu com eles. Você sair dessa bad é você compreender as influências externas aí que talvez tenham te levado para essa situação, você compreender a tua participação nisso, mas principalmente, cara, saber que assim, a responsa de sair daquilo é tua. É aquela parada, olha, perdoar os outros, perdoar você mesmo, tá ligado? E com isso, se livrar de uma culpa que, cara, não serve pra bosta nenhuma. É isso.